Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui neste vídeo para, de fato, fazer a conclusão, a finalização desta lição maravilhosa que estudamos nesse segundo semestre de 2024. Ao meu lado está o irmão Mauro Vágula. E o tema, então, desse semestre, Santuário, Coluna de Nossa Fé, nos levou a muitos temas, muitas doutrinas que são descobertas como desdobramento desse tema. E agora, no epílogo, temos algumas considerações finais muito importantes para nós. Então, primeiramente, o primeiro parágrafo está no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 67, que declara assim: Deus confiou a seu povo uma obra a ser realizada na terra. A mensagem do terceiro anjo devia ser proclamada. O espírito dos crentes devia ser dirigido ao santuário celeste, onde Cristo entrara para fazer expiação por seu povo. A reforma do sábado devia ser levada avante. A brecha na lei de Deus precisava ser reparada. A mensagem precisava ser proclamada com grande voz, para que todos os habitantes da terra recebessem a advertência. O povo de Deus precisava purificar sua alma pela obediência da verdade e ser preparado para subsistir irrepreensível diante dele em sua vinda. Então, já nesse texto do Mensagens Escolhidas, vemos como que Deus, então, deu a seu povo nos últimos dias essa mensagem, que faz parte do escopo das 3 mensagens angélicas, em especial da terceira, e vemos que dessa maneira deve o povo manter a mente dirigida para o céu realmente. No Grande Conflito 454 diz ainda: os que receberam a luz concernente ao santuário e à imutabilidade da lei de Deus, encheram-se de alegria e admiração ao verem a beleza e a harmonia do conjunto de verdades que se lhes desvendaram ao entendimento. Desejaram que a luz que lhes parecia tão preciosa fosse comunicada a todos os cristãos, e criam que seria alegremente aceita, mas as verdades que os poriam em discordância com o mundo não foram bem recebidas por muitos que pretendiam ser seguidores de Cristo. A obediência ao 4º mandamento exigia sacrifício, ante o qual a maioria das pessoas recuava. Então, ligado diretamente ao tema do santuário está a lei de Deus, como estudamos por muitas semanas, né? A revelação da Arca da Aliança no Santíssimo, dentro da Arca da Aliança, a lei de Deus, revelando também o sábado, mas a maior parte, então, não estava disposta ao sacrifício que trazia essa mensagem. E no livro Grande Conflito, página 455, nos diz assim: na ausência de testemunho das Escrituras Sagradas a seu favor, muitos, esquecendo-se de que o mesmo raciocínio fora empregado contra Cristo e seus apóstolos, insistiam com incansável persistência. Por que não compreendem os nossos grandes homens esta questão do sábado? Poucos apenas creem como nós. Não pode ser que estejais certos, e que todos os homens de saber no mundo se acham em erro. Para refutar esses argumentos, era o bastante citar os ensinos das Escrituras e a história do trato do Senhor para com seu povo em todos os tempos. Deus opera por intermédio
dos que ouvem a sua voz e lhe obedecem, e que, sendo necessário, falam verdades desagradáveis e não temem reprovar pecados peculiares. A razão por que não escolhe mais vezes homens de saber e alta posição para dirigir os movimentos da reforma é o confiar em seus credos, teorias e sistemas teológicos, e não sente a necessidade de serem ensinados por Deus. Unicamente os que têm ligação pessoal com a fonte da sabedoria são capazes de compreender ou explicar as Escrituras. Homens que têm pouca instrução colegial são por vezes chamados para anunciar a verdade, não porque sejam ignorantes, mas porque não são demasiado pretensiosos para ser por Deus ensinados. Aprende na escola de Cristo, e sua humildade e obediência os torna grandes. Confiando-lhes o conhecimento de sua verdade, Deus lhes confere uma honra em comparação com a qual as honras terrestres e a grandeza humana se reduzem à insignificância. Isso é tão interessante. Quando nós pegamos aquele texto da Bíblia, irmão Mateus, a sabedoria do mundo é o que para Deus? Loucura. Então Deus, passando aqui os grandes homens do mundo, passando sábios e entendidos por alto e revelando essas verdades tão boas, tão especiais para esse tempo, aos pequeninos, às pessoas simples, mas que veriam, compreenderiam e abraçariam essa verdade. Então nós vemos aqui, por que às vezes, irmão Mateus, Deus passa por alto os homens que têm confiança total na teologia, os grandes pensadores? Eles já são autossuficientes, eles já acham que entendem tudo, o que eles vão aprender mais de Deus? Então Deus passa por alto e dá àqueles que realmente estão dispostos, abertos à nova luz, humildes, né? E obedientes, aqui falou também. E eu até penso, até mais um pouco, Deus usa homens simples, porque são homens fiéis para executarem uma obra de reforma. Esses homens, grandes pensantes, homens que estudaram muito, homens da teologia, não acho tanta necessidade de fazer uma obra de reforma, mas os homens de Deus, é como a Escritura diz, pais à moda antiga, pregadores à moda antiga, que os ensinadores têm que ser homens, perguntai pelas veredas antigas, não é verdade? Isso aqui fala então que é necessário ter esses mensageiros pregando que verdades desagradáveis, que não temem reprovar pecados populares. Então não é uma obra fácil, agradável de ser realizada. Mas é interessante no início aquele questionamento apresentado por muitos, né? Para rejeitar a verdade é qual? Mas qual dos nossos grandes aceitou? Mas será que todos esses estão errados? Só vocês estão certos? Então imagine a situação na Idade Média, né, quando Lutero se coloca contra todo o bispado, contra toda a autoridade eclesiástica da época. Toma essa ousadia e alguém poderia falar, não, um só, não, esse não vai estar certo, não. Os demais devem estar com a razão. Então, desde quando a maioria define a verdade, o certo? Então, frequentemente, ao contrário, frequentemente, a verdade, o lado certo está com uma minoria fiel. Portanto, nós vemos que é necessário nós não olharmos de um ponto de vista mundano, um ponto de vista secular, mas sim do ponto de vista espiritual, de discernir, tem base ou não nas Escrituras, independente de quem esteja defendendo. Sim, e eu ainda quero dizer mais. Olhando para a história, o rei dos judeus, o nosso Salvador nasceu aonde? Numa manjedoura.
Os homens de Deus sempre foram a minoria. Noé, a seu tempo, 8 pessoas numa família, e eu ainda posso afirmar que nem todos as 8 pessoas de Noé eram cristãos. Então, sempre em nossa época, sempre é a minoria que vão defender a coisa de Deus, defender a verdade tal como ela é em Cristo Jesus. Sempre vai ser assim. Muito bem, está aqui apresentado o epílogo, finalizando este estudo do tema do santuário, coluna de nossa fé. Continue nos acompanhando nos materiais que são disponibilizados aqui no canal Movimento Adventista. Continue conosco também nos estudos que virão para o ano que vem em relação à nova lição de Escola Sabatina. Em breve, novidades sobre ela, mas então realmente que essas mensagens, os estudos especiais, as lives interativas, tudo isso vem agregar realmente valor espiritual em sua vida e que você tenha o desejo então de compartilhar com outras pessoas, irmãos, amigos, parentes, conhecidos, para que eles tenham a oportunidade também de conhecer a verdade que provará ao mundo neste tempo. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.